Daí, minha galerinha, hoje nós vamos trabalhar morfologia, verbos, toda a estrutura morfológica do verbo, como ele atua, onde é que eu posso empregar. Vamos lá então estudar verbos. Bom, pessoal, vamos trabalhar os verbos agora. Dentro da morfologia, as classes gramaticais, nós vamos ver a classe dos verbos. A Segala nos diz que na língua portuguesa aqui no Brasil, nós temos mais de 11 mil verbos. Não se preocupe, tá? Não são todos eles que eu preciso saber. Eu preciso ter uma noção de conjugação verbal e saber os mais importantes. Os verbos mais importantes, mais frequentes em concursos, é o ser, o ir, o vir, o ver, o pôr, o ter e os seus derivados, é claro, o caber, o valer, o adequar, o haver, o reaver, o precaver-se, o requerer, prover, viger, preterir, eleger, impugnar, trazer e os terminados em ar e ar, tá? Lembra-se do Mário, tá? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e verbos terminados em o ar, ok? Então, o que seria o verbo? É a palavra que por si só indica um fato, em geral uma ação, um estado, um fenômeno, tá? E situa no tempo. O que eu tenho que saber de importante são, primeiro, as conjugações verbais, tá? A primeira conjugação é os verbos terminados em ar, viajar. Na segunda conjugação, os verbos terminados em er, conhecer. E a terceira, os verbos terminados em ir, dividir. Eu tenho que prestar atenção também que os verbos terminados em or, pôr, compor, recompor, dispor, pelo fato deles terem origem latina, né, eles vêm do verbo poer, então eles pertencem à segunda conjugação. Isso aí é importante, já caiu em concursos, ok? Vamos lá. Flexão verbal. O verbo ele pode variar em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira. No tempo, presente, passado, futuro. Tá? Passado é pretérito, ok? A gente usa passado por uma forma mais fácil assim de entendimento. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo e a voz ativa, passiva e reflexiva. Vamos lá então, nós vamos detalhar agora cada um desses aqui, mostrando para vocês como é que eu utilizo. Número e pessoa verbal. Primeiro, as pessoas, primeira, segunda e terceira, e o número, singular e plural. Olha só, quando eu trabalho com singular, eu trabalho com eu, tu, ele. Eu vivo, tu vives, ele vive. Já quando eu trabalho no plural, eu trabalho com nós, o vós e o eles. Nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Tá? Outra situação é o meu modo verbal. Tá? Esse meu modo indica a posição assumida pelo falante frente à expectativa expressa pela ação verbal. Tá? Essa expectativa pode ser de certeza, tá? Que seria o meu modo indicativo, uma de dúvida, que é modo subjuntivo, e uma ordem, pedido ou desejo, que seria o meu modo imperativo. Então vamos lá. O indicativo, a ação é tida e a vida como certa. Tá? O subjuntivo, a ação é tida e a vida como incerta, hipotética, duvidosa, não sei se vai acontecer. E o imperativo, a ação que expressa a ordem, pedido ou desejo. Então o tempo verbal é um momento que a ação ocorre também, situando-se no pretérito, passado, presente ou futuro, ok? Isso aqui é um básico do verbo para vocês. Dentro disso, eu tenho que pensar o seguinte, agora nós vamos ver os tempos verbais, tá? Primeiro, presente. Eu tenho dois tipos de presente. Eu tenho o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Eu só quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando eu trabalho com o indicativo é certeza, com o subjuntivo é o quê? Incerteza. Então, parte hipotética. Vamos lá. Presente do indicativo. Indica um fato real situado no momento ou época em que se fala. Adoro carne vermelha. Agora. Presente do subjuntivo. Indica um fato provável, duvidoso ou hipotético, situado no momento ou época em que se fala. É necessário que você venha para cá. Eu não sei se ele virá, mas eu estou tentando que ele venha. É uma hipótese. Outra coisa, quando eu trabalho com subjuntivo, eu vou ter acessórios, termos acessórios a ele. O que, o se, o quando, ok? Ele sempre vai ter essas prerrogativas antes do verbo. Ok? Tomar cuidado, que você venha para cá. Olha só, o pretérito seria o meu passado. Eu vou ter o quê?
pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo e o pretérito perfeito do subjuntivo. Vamos lá, vamos trabalhar os três primeiros aqui que são indicativos. Pretérito perfeito do indicativo. Indica um fato real cuja ação foi iniciada e concluída no passado. O garoto rasgou o livro. Olha só, ele fez essa ação no passado e ele terminou ela. Já quando eu trabalho com pretérito imperfeito ou mais que perfeito, são duas ações. Amores, prestem atenção, são duas ações. Como é que elas vão funcionar? O imperfeito. Aqui no pretérito perfeito é uma ação só. No imperfeito e mais que perfeito são duas. Ok? Olha só, pretérito imperfeito do indicativo. Indica um fato real, cuja ação foi iniciada no passado, mas não foi concluída, ou era uma ação costumeira no passado. O garoto rasgava o livro quando você chegou. Ele terminou de rasgar o livro? Não, ele estava rasgando, quando aconteceu uma segunda ação. Então, por isso que é um imperfeito, ele não terminou a ação. Já no pretérito mais que perfeito, tá? Ele vai indicar um fato real, cuja ação é anterior a outra ação já passada. O garoto rasgara o livro quando você chegou. Ele terminou de rasgar? Sim. E aconteceu a segunda ação. Então, o garoto tinha rasgado já o livro quando você chegou. Ok? Essa é a grande diferenciação deles. O pretérito imperfeito do subjuntivo ele vai indicar um fato provável, duvidoso ou hipotético, cuja ação foi iniciada, mas não foi concluída no passado. Se você acreditasse no meu amor por você, olha só, eu estou usando se, condição, ok? Não é um fato real. Agora nós vamos ver o futuro. Eu tenho dois tipos de futuro no indicativo e um no subjuntivo. Vamos lá. Futuro do presente do indicativo. Indica um fato real situado em momento ou época vindoura. Tipo assim, logo após eu falar vai acontecer. Minha banda tocará hoje no show. Ó, logo depois. E o futuro do pretérito indica um fato possível e hipotético, né, situado no momento futuro, mas ligado ao momento passado. Então eu acordei alguma coisa no passado para ocorrer no futuro. Minha banda tocaria no show se o vocalista não estivesse doente. Eu acordei no passado, fiz o acordo dela e para acontecer no presente. Ok? Desculpa, no futuro. Claro, era para acontecer agora, mas eu acordei lá atrás, tá? Futuro do subjuntivo. Indica um fato provável, duvidoso e hipotético situado no momento ou época futura. Quando ele chegar, nós iniciaremos a reunião. Então, não me dá certeza que ele virá, é um hipotético, mas para acontecer no futuro, ok? Aqui estão todos os meus tempos verbais. Então aqui ó, eu fiz um resuminho, tá? Coloquei um resuminho aqui para vocês, que os tempos simples do indicativo, isso aqui são do indicativo, ok? O presente, terminação o. Aí eu vou lá para o pretérito, mais que perfeito, urá. O pretérito perfeito, o i. O pretérito imperfeito, o vá, o inha, o ia, unha, era. Já o futuro do presente, urei. O futuro do pretérito, uria. Isso aqui são terminações para você se lembrar, é um macetezinho aí que ajuda, ok? Formação do modo imperativo. Como é que eu formo o modo imperativo? O modo imperativo, como já visto, indica uma ordem, um pedido ou um conselho. Devolva-me os documentos. Passe-me o açúcar, por gentileza. Como é que eu formo o imperativo afirmativo da seguinte maneira, tá? Eu vou formar ele. As segundas pessoas, tu e vós, derivam das formas do presente do indicativo, retirando-se delas a letra S. As demais pessoas são idênticas às do presente do subjuntivo. Tá? Outro detalhe bem importante, eu não possuo o eu. Tá? Como é que eu vou dar uma ordem para mim mesmo? Entendeu? Então, a forma-se o imperativo negativo também da seguinte maneira. O imperativo negativo é derivado do presente do subjuntivo. Suas formas são idênticas, bastando acrescentar o advérbio de negação e excluir a primeira pessoa do singular. Vamos lá, vamos pegar o verbo cantar. Ó, o presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Presente do subjuntivo. Tá?
que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Fiz aqui a conjugação. Agora eu vou para o seguinte. Eu vou formar um imperativo afirmativo. Pela regrinha, eu retiro do presente do subjuntivo os S's e passo para cá. Canta tu e cantai vós. E repito como está no presente do subjuntivo. Cante você, cantemos nós. Cantem vocês. Já o imperativo negativo, eu repito totalmente aqui o que é? O presente do subjuntivo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Bem tranquilo essa formação, ok? O que seriam minhas formas nominais? Os verbos possuem 3 formas nominais. As de infinitivo, eles vão se caracterizar pela terminação R, falar, viver, partir, ir. Gerúndio caracteriza pela terminação NDO, falando, vivendo, partindo, indo. E particípio caracteriza-se, na maioria dos casos, pela presença das terminações ado, na primeira conjugação, falado, andado, e na segunda e terceira, de ido, vendido, partido. Só que também eu tenho particípios irregulares, tá? São formas que eu trabalho, vamos dizer assim, o verbo de uma forma um pouquinho diferente, ok? Tipo, o gerúndio vai me caracterizar aquelas ações mais prolongadas, mas eu tenho que tomar cuidado com o gerundismo. Isso aí eu comento em outra matéria aqui dentro da nossa gramática, ok? O particípio lá na minha locução verbal, tá? Da minha voz passiva, depois nós vamos ver isso aí. Como é que eu classifico os verbos? Os verbos são classificados em verbos regulares, quando os que se flexionam de acordo com o paradigma, isto é, de acordo com o seu modelo da conjugação a que pertence. Eles não sofrem alteração em seu radical. Como nós já vimos lá no estudo de radical, lá da formação da palavra, seu radical vai se manter inalterado. Tipo, o verbo falar, o radical fal. Ele pode ser conjugado em qualquer tempo, em qualquer pessoa, e o seu radical não se modifica. Falei, falasse, falariam. Tá? Para saber se um verbo é regular ou não, basta conjugá-lo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Se ele não for regular nesses 2 tempos, será regular nas demais formas. Tipo, no presente, se ele for regular, né, nesses 2 tempos, ele será regular nas demais formas. E se ele apresentar uma diferença nessas 2 formas, ele vai ser irregular. Depois nós vamos ver os verbos irregulares. Presente do indicativo: falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Pretérito perfeito do indicativo: falei, falastes, falou, falamos, falastes, falaram. Quando o verbo é regular, o radical mantém-se o mesmo em todas as formas e as desinências são as mesmas do paradigma. Isto não quer dizer que ele não possa apresentar alterações gráficas, tá? A fim de conservar a identidade fonética, tipo ficar, fico, fiquei, dirigir, dirijo, diriges, e descer, desço, desses. Por exemplo, são classificados como regulares, ok? Cuidado, esses verbos, cuidado com esses verbos. O verbo irregular são os que em algum tempo ou pessoa se afastam do modelo da conjugação, isto é, apresentam alteração no radical ou nas desinências. Para saber se um verbo é irregular, deve-se conjugá-lo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, como nós já vimos antes. Se houver qualquer irregularidade, ele se manifestará em um desses 2 tempos. Olha só, presente do indicativo do verbo pedir, peço, pedes, pede, pedimos, pedir, pedem. No pretérito perfeito do indicativo, pedi, pedistes, pediu, pedimos, pedistes, pediram. Houve alteração. No que na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o radical altera-se para pes. Trata-se, portanto, de um verbo irregular. Há casos em que a irregularidade do verbo se apresenta não no radical, mas nas desinências. Olha só, as desinências regulares do presente do indicativo de um verbo na primeira conjugação são o, as, a, amos, ais, am. Então, olha, verifique agora a conjugação do presente do verbo estar. Estou, estás, está. Estamos, estais, estão.
Como se nota, há irregularidade na primeira pessoa do singular e na terceira do plural, ok? Os verbos anômalos são os verbos que, ao serem conjugados, apresentam mais de um radical, tipo o verbo ser, sou, era, fui, o verbo ir, vou, fui, irei. Então, esses aqui são importantíssimos, caem muito nos concursos. Os verbos defectivos, tá? São aqueles que não apresentam conjugação completa. Eles vão se classificar em impessoais, unipessoais e pessoais. Os impessoais são os verbos que não têm sujeito. Normalmente são usados na terceira pessoa do singular. Aqui os principais verbos impessoais são o haver, né? Quando o sinônimo de existir, acontecer, realizar ou fazer, em orações temporais, né? Havia poucos ingressos à venda. Eu posso trocar o havia por existiam. Houve poucas guerras mundiais, aconteceram, né? A substituição que eu faço ali. Haverá reuniões aqui. Haverá, né? Reuniões aqui. Realizar-se-ão reuniões aqui. Deixei de fumar há muitos anos. Deixei de fumar faz muitos anos. Então, tem essas substituições aí. O verbo fazer, ser e estar, quando indica um tempo. Faz invernos rigorosos no sul do país, era primavera quando ele morreu, estava quente naquele dia. Se vocês notarem isso aqui, essas situações aqui, eu tenho orações sem sujeito. Se vocês prestarem atenção, aqui eu tenho orações sem sujeitos, tá? Eu não tenho sujeito nessas orações. Isso aí nós vimos lá na parte de sujeitos. Ok? Lá os tipos de sujeito, simples, composto, indeterminado, inexistente, oculto e aquela oração sem sujeito, tá? O indeterminado também tinha, então eu tenho que tomar esse cuidado aí. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Chover, ventar, gear, trovejar, amanhecer, escurecer. Quando, porém, se constrói amanheci mal-humorado, se o verbo amanhecer em sentido figurado. Quando o verbo impessoal emprega-se em sentido figurado, deixa de ser impessoal para ser pessoal, porque eu tenho sujeito, ok? Isso aí nós já vimos lá na parte de sujeitos, tá? Os verbos unipessoais. São aqueles que, tendo sujeito, conjuga-se apenas na terceira pessoa do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais. Bramar, do tigre, bramir, do crocodilo, cacarejar da galinha, coachar do sapo, cricrilar do grilo. Os principais verbos unipessoais são cumprir, importar, convir, doer, aprazer e ser. Preciso, necessário. Cumpre os trabalharmos bastante. Sujeito, trabalharmos bastante. Parece que vai chover. Sujeito, que vai chover. É preciso que chova. Sujeito, que chova. Então eu tenho que tomar cuidado nessas classificações. Verbo fazer e ir em orações que dão ideia de tempo, seguidos da conjunção que. Faz 10 anos que deixei de fumar. Sujeito, que deixei de fumar. Vai para 10 anos que não vejo Cláudia. Sujeito, que não vejo Cláudia, ok? Pessoais. São aqueles que apresentam conjugação incompleta, isto é, não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos e eufônicos. O verbo colorir, ele não possui a forma eu coloro. Assim também os verbos reaver, abolir e falir, que é os modelos que nós temos aqui. Nesses casos, as formas falantes podem ser substituídas por uma locução verbal ou por um sinônimo. Eu cancelo, eu revogo para substituir abolir, eles recuperam para substituir reaver, eu estou falindo para substituir falir, ok? Verbos pronominais. Tá? São aqueles que também vêm acompanhados de pronomes oblíquos, átonos, mas não são reflexivos. Esses verbos podem ser de dois tipos, essencialmente pronominais, são sempre acompanhados do pronome átono, apoderar-se, atrever-se, ausentar-se, queixar-se, suicidar-se, candidatar-se. E acidentalmente pronominal, aqueles que podem ser conjugados com ou sem o auxílio do pronome oblíquo átono. Lembrar-se, esquecer-se, debater-se, enganar-se, ok? Prestem atenção, isso aqui é questão de concurso. Verbos abundantes. São os que apresentam mais de uma forma com o mesmo valor. Matar, matado, particípio regular, e morto, particípio irregular.
Entregar, entregado, particípio regular. Entregue, particípio irregular. Só que é os verbos no particípio lá que eu vou usar na voz passiva. A abundância dos verbos é notada com maior frequência no particípio. Alguns verbos apresentam, além do particípio regular, terminação ado ou ido, uma forma irregular. Locução verbal nos particípios. Quando o verbo apresenta duplo particípio de maneira geral, deve-se usar a forma regular com os auxiliares ter e haver, tinha aceitado o pedido, haviam aceitado o pedido. E a forma irregular com os auxiliares ser e estar. O pedido foi aceito, o pedido estava aceito. Observe que os auxiliares ter e haver expressam situação dinâmica, ao passo que os auxiliares ser e estar expressam estado. Amores, isso aqui é questão de concurso. Já caiu bastante no concurso da SpaceX. Prestem atenção. Os seguintes verbos só possuem particípio irregular. Abrir, aberto, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, pôr, posto, ver, visto, vir, vindo. Os particípios regulares dos verbos ganhar, ganhado, gastar, gastado e pagar, pagado estão sendo na prática substituídos pelos particípios irregulares ganho, gasto e pago. Ok? Locução verbal. O processo verbal pode ser indicado por mais de uma palavra. Quando isso ocorre, tem-se uma locução verbal. Nela, um verbo denominado auxiliar junta-se a outro, denominado principal, alargando-lhe a significação. O verbo principal estará sempre em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Viram a importância agora? E o auxiliar receberá as flexões de tempo, modo, pessoa e número. Se houver mais de um auxiliar, a flexão ocorrerá somente no primeiro, ok? Nas locuções verbais, os verbos podem ou não estar ligados por preposição. Os verbos auxiliares, além de entrarem na forma das locuções verbais, formam o tempo composto. Os auxiliares ter e haver, e a voz passiva analítica, os auxiliares ser, estar e ficar. Amanhã poderá chover. O candidato deverá trazer os documentos solicitados. Ele acabou de sair. Nos exemplos acima, todas de locuções verbais, as formas auxiliares poderá, deverá e acabou ampliam a significação dos verbos principais, chover, trazer e sair, exprimindo respectivamente ideias de possibilidade, obrigatoriedade e passado recente. Os verbos auxiliares são importantes para indicar aspecto, isto é, detalhe do processo verbal. Observe as frases a seguir. O aluno começou a estudar. O aluno continua a estudar. O aluno parou de estudar. Nos três casos, o verbo principal é estudar, cujo sentido é modificado pelo auxiliar na primeira frase. O auxiliar indica início da ação. Na segunda, continuidade. E na terceira, a conclusão da ação. Os verbos auxiliares eles podem indicar vários aspectos. Olha só. Aspecto incoativo. O que significa? Demonstra ação em seu início ou ação que se faz gradualmente. Começou a chover, passou a beber, amanhecer, florescer. Já interativo ou frequentativo concebe ação habitual. Costuma acordar cedo, tornou a falar bobagem. Durativo ou cursivo evidencia a situação que se estende por determinado tempo. Fico a pensar, foi saindo de mansinho. O terminativo ou cessativo indica o término da ação. Parou de chover, acabou de escrever. Formas risotônicas e arrisotônicas. O que é uma forma risotônica? Quando a vogal de sua sílaba tônica está no radical. Tipo, ando, andas. Olha, a sílaba tônica é o an. E forma verbal arrisotônica, quando a forma de sua sílaba tônica está fora do radical. Andarás, andaríamos. Vozes verbais. Aqui iniciamos uma parte muito importante dentro do verbo. O que é as vozes verbais? Eu tenho a voz ativa quando o sujeito pratica ação verbal. O público aplaudiu bastante o deputado. Isso aqui é a minha, vamos dizer assim, a voz ativa seria o meu princípio da minha oração. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o seu complemento.
voz passiva, quando o sujeito sofre ação verbal, ocorre uma inversão, tá? A voz passiva subdivide-se em dois tipos. Primeiro, voz passiva analítica e voz passiva sintética ou pronominal. Vamos lá. A voz passiva analítica é aquela que apresenta a seguinte estrutura: verbo auxiliar, ser, estar e ficar, mais o particípio do verbo indicador de ação. A praça ficou cercada pela polícia. Vamos lá, quem é que está fazendo a ação? É a polícia, não a praça. Então, ele foi lá para o final da frase. Quem faz a ação tem que estar sempre aonde? Olha, o público aplaudiu bastante o deputado. Sempre no início. Só que aqui ele foi lá para o final quem está fazendo a ação. Quem está sofrendo a ação, venham para a frente. Então aqui eu tenho o sujeito paciente, eu tenho a locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no particípio, e tenho o agente da passiva. Nós vamos ver isso aqui agora, essa transformação. Aqui eu tenho sujeito, verbo e objeto direto. Amor, situação muito importante, eu só faço voz passiva com verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. A parte direta dele faz, a indireta não, permanece no final. E a voz passiva sintética ou pronominal, aquela que apresenta a seguinte estrutura: verbo indicador de ação, o pronome se, chamado de apassivador. Reformou-se a velha ponte. A velha ponte foi reformada. Mores, o verbo é transitivo direto, por isso que aqui a partícula apassivadora. Nós já vimos isso. Se aqui eu tivesse uma preposição e esse verbo fosse transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, eu teria índice de determinação do sujeito. Não consigo fazer voz passiva. Olha o exemplo. Gutenberg inventou a imprensa. Isso aqui é uma voz ativa. Gutenberg faz a ação, inventou o verbo, imprensa é o objeto direto. Quem inventa, inventa algo. Por isso que eu vou conseguir fazer voz passiva. A imprensa foi inventada por Gutenberg. Aqui a voz passiva analítica. Por que analítica? Porque eu tenho todos os termos da frase. A imprensa foi inventada por Gutenberg. Outra coisa, o meu agente da passiva sempre vai pedir o quê? Uma preposição. Fiquem atentos. E aqui eu tenho o sujeito paciente. Ó, o sujeito agente, ele passa a ser o agente da passiva, tá? Ó, o sujeito da ativa, ele passa a ser o agente da passiva. E usando o quê? A preposição. Verbos transitivos diretos ou verbos transitivos direto e indireto, vai ter um verbo auxiliar, um ser ou outro verbo auxiliar, mas o verbo no particípio, terminação ado ou ido. Eu tenho que tomar cuidado, você se lembra um pouquinho antes, aqui eu já falei, o ser e estar com verbos irregulares e o ter e haver com verbos regulares do particípio. E o objeto direto passa a ser o sujeito paciente. Mas aqui a voz passiva analítica, porque eu tenho todos os termos, tá? Porém, quando eu tiver uma redução e tiver a utilização da partícula se, eu já mudo, eu tenho uma voz passiva sintética ou pronominal, porque eu não consigo ter todos os termos, eu não tenho sujeito agente. Sujeito aqui vai ser o agente da passiva, tá? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu vou ter o verbo transitivo direto com a partícula se, né, a partícula passivadora, mais um objeto direto, ok? Então, dessa forma, já olhando aqui, eu sei que eu tenho nessa minha classificação aqui uma voz passiva sintética. Eu tenho que tomar alguns cuidados, porque o meu objeto direto nessa situação aqui, ele pode ser sujeito? Sim, ele vai ser um sujeito paciente, se eu for transformar ela. Então, os concursos gostam de cobrar isso. Compra-se casa. Casa é comprada. Eu tenho sujeito casa. Sujeito simples. Ok? Voz reflexiva. O que seria uma voz reflexiva? O sujeito ele faz e recebe ação, tá? Então, o menino feriu-se com a faca. O menino feriu ele mesmo com a faca. Então, aí eu tenho uma voz reflexiva. E eu ainda poderia ter uma voz recíproca. O menino e a menina beijaram-se. Aquele se ali pode ser o quê? O verbo está no plural, beijaram-se, um beijou o outro. Então, é recíproca. Tá? Reciprocidade.
Olha só, algumas observações aqui. Não se deve atribuir sentido reflexivo a verbos que designam sentimentos, como queixar-se, alegrar-se, arrepender-se, zangar-se, indignar-se, entre outros meramente pronominais. O pronome átono, como se dilui nesses verbos, dos quais é parte integrante. A prova que não são reflexivos é que não se pode dizer, por exemplo, zango-me a mim mesmo. Entenderam? Observe-se também que em frases como João fala de si, há reflexividade, mas não há voz reflexiva, porque o verbo não é reflexivo, ok? Em muitos verbos reflexivos, a ideia de reciprocidade é reforçada pelo prefixo entre, entremecer-se, entrechocar-se, entrebater-se, entredevorar-se, entrecusar-se, entredilacerar-se, entrematar-se, entremorder-se, entreolhar-se, entrequerer-se, entrevistar-se, ok? Que é o que eu comentei com vocês anteriormente. Terminamos aqui a nossa parte de verbos. Espero ter ajudado. Dê o seu link no canal, se inscreva aí que vamos continuar estudando gramática. Acabamos aqui nosso estudo do verbo. Próxima aula, nós vamos começar a nossa parte de análise sintática do período simples. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like aí, participe. Vamos chegar a 1000 seguidores. Vamos lá, um beijo do gordo aí para vocês.